Boa noite. Me pegaram para fazer o teste aqui, então vou me acostumando com o som também. O Flávio fala que não gosta de ouvir a sua própria voz, né, Flávio? Mas acredito que eu me sinto melhor assim. Tenho a liberdade nos braços, consigo mexer um pouco mais e também eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de estar movimentando. Eu acredito que o Senhor vai estar usando a gente essa noite para estar transmitindo aquilo que Ele tem para falar a cada um aqui esta noite. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas 7 e 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cesse de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E o Senhor há de abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra. Capítulo 7 de Lucas começa com a entrada do Senhor Jesus em Cafarnaum. E o Senhor Jesus, entrando em Cafarnaum, vem um servo de um centurião falar com ele. E aquele servo do centurião pede para que o Senhor o acompanhe até a casa do centurião. O Senhor começa a fazer sua caminhada até a casa do centurião, mas de repente chega outros servos do centurião e fala assim para o Senhor: Senhor, o nosso servo centurião mandou vir aqui e falar para o Senhor que o Senhor não precisa ir lá na casa dele, porque ele não é digno de receber o Senhor. O Senhor respondeu: nem em Israel eu vi tanta fé. E o Senhor, do lugar onde ele estava, curou o servo na casa do centurião. E quando os outros servos chegaram lá, viram que realmente
o servo estava curado. O Senhor continua sua caminhada e chega à cidade de Naim, um povoado perto da cidade de Galiléia. Quando o Senhor chega na cidade de Naim, encontra-se duas multidões. Uma multidão estava com o Senhor e a outra multidão ia acompanhando um velório de um jovem mancebo que tinha falecido. A sua mãe já era viúva. Aquele jovem que estava morto, ele era o sonho daquela mulher, pois ela já havia perdido o seu marido e agora só vivia ela com o seu filho. Mas o seu filho veio a falecer. E ela estava chorando muito ali. O Senhor teve compaixão daquela mulher. E o Senhor ressuscitou aquele jovem mancebo, aquele moço. O Senhor continuava sua caminhada e o Senhor começa a testemunhar sobre João Batista, falando os que João Batista tinha feito sobre o seu batismo, e de repente ali há um diálogo entre o Senhor Jesus, a multidão e também alguns fariseus. E nós conhecemos um pouco da fama dos fariseus. Os fariseus eram homens cultos da lei, eles eram entendidos da lei de Moisés. Sabe, eles praticavam a lei, entre aspas, né? Eles praticavam aquilo que era o bom para eles. Eles eram a oposição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falava alguma coisa, eles falavam assim, mas quem é este? E ali havia aquela contenda entre o Senhor Jesus e os fariseus. Um desses fariseus que estava ali com o Senhor em Lucas capítulo 7, convida o Senhor Jesus a jantar em sua casa. Aí começamos o versículo 36. O Senhor Jesus chegando na casa desse fariseu, naquele tempo as mesas eram mais baixas, as pessoas se sentavam nas mesas, vamos pensar assim, em um divã, tá? Então as pessoas se sentavam nas cadeiras, e as pessoas ficavam inclinadas sobre a mesa, com os cotovelos. E o Senhor Jesus deveria estar nessa posição, jantando ali com o fariseu. De repente, chega uma mulher pecadora. Uma mulher, vamos falar a verdade aqui, uma prostituta da cidade. Ela chega naquele local e começa a começa a lavar os pés do Senhor, começa a chorar aos pés do Senhor. Ela com o seu próprio cabelo enxuga as lágrimas que escorriam dos seus olhos, e ali ela começa a adorar ao Senhor Jesus. Uma pecadora se coloca aos pés do Senhor Jesus. E o fariseu? O fariseu, cheio do seu orgulho, cheio do seu conhecimento, cheio das coisas que ele achava que ia fazer ele chegar-se ao céu, não toma atitude nenhuma. E qual é a nossa atitude quando chegamos à casa de alguém para um jantar? Primeiramente, tem que receber o convite. Estou aberto, tá? Logo mais, acabando a reunião, quem quiser me convidar para um jantar, fica à vontade, tá? Mas, como a gente é? A gente é convidado para um jantar. Eu, pelo menos, penso assim, que eu quero chegar no jantar, na casa de alguém, a pessoa me cumprimentar, eu, minha esposa e meus filhos, tudo bem, talvez com um beijinho no rosto, algo assim. Senta, por favor. Mas isso quem faz é o proprietário da residência onde eu vou estar jantando. E o fariseu deveria ter essa mesma atitude com o Senhor Jesus. Esqueci outra coisa, hoje também nós chegamos na casa das pessoas e pedimos a senha do Wi-Fi, né? Antigamente a gente pedia um copo de água. Vocês querem uma água? Não, hoje a gente pede assim, você tem a senha do Wi-Fi? Tá? Mas antigamente a gente chegava e pedia uma água, um refrigerante, e as pessoas hoje mudou completamente, tá? Mas naquele tempo, qual que era o costume das pessoas? Automaticamente, quando chegava um convidado em sua casa, aquele convidado tirava as suas sandálias de seus pés, ele caminhava em direção à mesa, os servos, ou até mesmo a própria pessoa, colocava uma bacia e lavava os pés do convidado. Também recebia com ósculo, com um beijo. O fariseu não fez nada disso com o Senhor Jesus. Ele simplesmente recebeu o Senhor Jesus como se fosse qualquer pessoa normal, como se fosse
um dos fariseus que estava ali, ou como se fosse qualquer judeu. Ele não queria reconhecer, por causa do seu orgulho, que aquele a quem ele estava lá, que aquele que estava com ele jantando à mesa, era o Senhor Jesus. Ele simplesmente trata o Senhor Jesus como qualquer pessoa. Mas a mulher, a prostituta, a pecadora, trata o Senhor de uma forma diferente. Ela trata realmente o Senhor como o Senhor deve ser tratado. E nós, muitas vezes, também como servos de Deus, tratamos o Senhor Jesus também, muitas vezes, como fariseu. Nós, conhecedores da palavra de Deus, que estudamos, que conhecemos a palavra de Deus, ou pelo menos que dizemos isso, muitas vezes não reconhecemos o que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. E aquela mulher, a pecadora, se nós formos ver Provérbios capítulo 31, aonde fala da mulher virtuosa, nós vemos que aquela mulher pecadora era totalmente o contrário do que aquela mulher era. Salomão, escrevendo o livro de Provérbios capítulo 31, ele fala da mulher virtuosa. E se nós formos pensar sobre a mulher virtuosa, no mínimo, nós encontramos 10 lições sobre ela. Uma mulher temente a Deus, uma mulher que cuida do seu lar, uma mulher que cuida do seu marido e dos seus filhos, uma mulher que ajuda o seu marido a administrar os seus bens, entre outras qualidades. Uma mulher também que é bem arrumada, que está sempre perfumada. Esta é a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. E qual mulher que vai chegar diante do Senhor Jesus? O contrário dessa mulher. Quem que vai chegar aos pés do Senhor Jesus? É uma pecadora. E o fariseu, quando vê, ele fala assim: este não é profeta, porque se ele fosse profeta, saberia quem é esta mulher. E o Senhor Jesus sabia quem estava lavando os seus pés. O Senhor Jesus sabia que tudo que estava acontecendo ali. E aquela mulher, o contrário da mulher virtuosa. Mas o Senhor ama a todos. Na oração, nosso irmão Jorge falou que o Senhor não faz acepção de pessoas. E o Senhor naquela casa, ele estava ali tanto para salvar a pecadora, como para salvar o fariseu. Mas o fariseu, cheio de orgulho, não queria reconhecer do que o Senhor era capaz de fazer por ele. Aquela mulher tinha um vaso, ela tinha um vaso de alabastro com unguento, um perfume muito raríssimo naquela época, caro, valioso. Mas aquela mulher não pensou nem um pouco. Aquela mulher mostrou uma atitude que muitos de nós, muitas vezes, nós não temos. Ela mostrou uma coragem. Ela não importava onde que ela estava. O que ela queria era realmente chegar aos pés do Senhor Jesus. Porque ela queria que os seus pecados fossem perdoados. Aquela mulher queria receber a bênção. Aquela mulher queria estar perto, próxima ao Senhor Jesus. E o contrário do fariseu. O fariseu ali, ele começa a ter uma atitude que muitas vezes nós também temos. O fariseu ali começa muitas vezes a achar que ele é o máximo. Hoje nós estamos vivendo a época do WhatsApp, né? E o que é legal dessas coisas que nós vivemos é que tudo hoje é rápido, né? Hoje você tira uma foto, já coloca, já manda. E esse fariseu, ele achava que ele tinha o poder sozinho
de se converter, talvez, de chegar para os céus através das suas obras, dos seus pensamentos, daquilo que ele achava que fazia de bom. E nós, muitas vezes, também. Um exemplo rapidamente aqui. Chega para nós que algum irmão está passando alguma necessidade. Nós vamos lá, vamos no melhor mercado de Piracicaba, que para mim, um dos mais caros é o Pão de Açúcar, e a gente vai lá e compra as melhores marcas, a gente compra a melhor carne, os melhores mantimentos, tudo do melhor. Só que eu comprei no Pão de Açúcar. Vou na casa desse irmão, vou lá e entrego 2 cestas, cheias de mantimento, dou para o irmão, e chamo o irmão aqui, irmão, vem aqui. Tira um selfie, tá, e coloca no grupo da igreja. Automaticamente nós, irmãos, começamos a colocar: Deus te abençoe, que te dê em dobro. Que o Senhor te abençoe, que dê cada vez mais e mais. E aquele irmão começa a receber glória para si. Começa a receber toda a glória para ele. Uma glória que é devida ao Senhor. Outro irmão pega, fica sabendo de outro irmão que está passando necessidade também, ele vai no mercado mais simples. Vamos colocar aí o atacadão. Não sei como que é o preço do atacadão, mas vamos colocar o atacadão. Ele vai no atacadão, compra os mesmos mantimentos, compra o mesmo arroz, só que em vez de 10 ele paga 5, só que é a mesma coisa. É o mesmo mantimento, são tudo igual, mesma marca, tudo. Esse irmão chega na casa do irmão, pega as 2 sacolas, entrega para o irmão e diz assim: irmão, Deus te abençoe, vai embora. Para quem foi a glória? Para o Senhor, não para o irmão. Porque quem é merecedor da glória é o nosso Senhor. Nosso irmão Jim, quando esteve aqui, uma coisa que ele falou, que tocou muito comigo, que ele falou assim, que é muito fácil glorificar ao Senhor Jesus, quando está tudo bem em nossas vidas. Quando o Senhor está nos abençoando, Ele sempre abençoa. Nos momentos de dificuldade, o Senhor também está conosco. Mas nosso irmão Jim colocou que, ele falou assim: eu quero ver nós glorificar ao Senhor Jesus, quando nós estamos passando uma dificuldade no nosso serviço, quando nós estamos passando uma dificuldade em nosso lar, em qualquer ambiente que seja nossas vidas, nós temos que glorificar ao Senhor, tanto na felicidade, quanto na tristeza. Não importa o momento, mas aquele fariseu, ele queria receber a glória do Senhor Jesus, mas de uma maneira que ele achava que era do Antigo Testamento. E nós vemos que realmente os fariseus, eles eram as pessoas, alguns deles, claro, com certeza, como existe em todo meio, tem pessoas boas e pessoas ruins, mas nós vemos que o fariseu, ele queria ali que o Senhor não recebesse aquela mulher. E eu estudando essa passagem, me dá a entender que quando aquela mulher chega na casa do fariseu, que aliás tem nome, Simão, ele deixou aquela mulher entrar de propósito. O Senhor, conhecedor de todas as coisas, o Senhor sabia que aquela mulher ia chegar ali, que ela ia ungir os seus pés, o Senhor sabia de todas as coisas. Mas se o Senhor Jesus não estivesse ali, eu acredito que Simão, o fariseu, ele ia falar, na hora que aquela mulher pensasse em passar perto da rua, ele ia falar: você não vai entrar aqui não. Mas como o Senhor Jesus estava ali, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aquela mulher se chegou, e Simão falou assim: vamos ver qual vai ser a atitude do Senhor? E a atitude do Senhor é de receber aquela mulher, de receber a forma que ela ungiu os seus pés. O Senhor recebe aquela mulher e diz: perdoado são os teus pecados.
E o que o Senhor faz com Simão, o fariseu? Simão, vem aqui. Simão, tendo certo homem 2 devedores. Um devia 50 denários, outro 500. Ambos, os dois, não podia pagar. A quem perdoou mais? Simão, com toda certeza, mestre, o que mais devia? E o mestre, o Senhor Jesus, respondeu: com certeza, respondeste bem. Mas como assim? Os dois não podiam pagar. Então, o pecado dos dois, a dívida dos dois, era a mesma. Porque ambos não podiam pagar. Só que Simão achava que os seus pecados eram menos do que daquela mulher. E quem daqui acha que não tem pecado? Eu fiz umas contas lá em casa. Vamos dizer, todos nós nascemos pecadores, tá? Não vou querer entrar nesse de idade, mas vamos começar que você se converteu, ou você teve compreensão da palavra de Deus a partir dos 10 anos de idade. E nesses 10 anos, deixa eu ver aqui mais ou menos, eu acho que a média de idade aqui está em torno dos 40 anos, mais ou menos. Tá? Então vamos começar que você começou a pecar aos 10 anos. Hoje você está com 40 anos. E nesses 30 anos, dos 10 ao 40, você cometeu apenas 2 pecados por dia. Você tem ideia quantos pecados você cometeu até hoje? Você cometendo apenas 2 pecados por dia? São vários. São muitos. A quem muito se perdoa, muito ama. Quem tem muitos pecados, muitos ama. E quem tem pouco, pouco ama. Mas como eu consigo saber a quantidade de pecados que eu tenho? Ou a quantidade de pecados que eu cometi? Quem consegue falar hoje para mim quantos pecados cometeu? Alguém consegue? Não. Mas pela graça do nosso Senhor, pelo que eu estou vendo aqui, a maioria já é convertido, já é salvo. Então todos os pecados que você cometeu a partir dos 10 anos até hoje ou mais, já foram perdoados pelo Senhor. Passado, presente e futuro. Aquele fariseu, ele não queria reconhecer que o Senhor Jesus tinha salvado ele. Que podia salvar ele, do mesmo modo que ele salvou aquela pecadora. 1 João 1, versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, versículo 9. Se os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quem pode perdoar pecado é somente o Senhor. Não existe outro, não existe outra forma, não existe corrente de oração, não existe penitência até algumas cidades, não existe água em cima de televisão, não existe nada. A única forma de perdoar pecados é através do Senhor Jesus. Vou jejuar. Tem total liberdade. Mas você não vai ser perdoado dos seus pecados. Se você não reconhecer
que você é um pecador. Se você não chegar-se aos pés do Senhor Jesus, você não vai ser perdoado. Aquele fariseu era orgulhoso. Ele não tinha um pingo de humildade. E para nós chegarmos ao conhecimento de Cristo, nós temos que ser humilde. Diz que em Israel, se eu não estou enganado, em Belém, existe uma porta que chama Porta da Humildade. É num templo, e quando você vai chegar-se a esse templo, você tem que se abaixar para entrar. Porque muitas vezes nós, com o nosso peito estufado, nós dizemos: eu sou um bom crente, eu sou o melhor dessa igreja. Para quem que o Senhor veio? Para os sãos ou para os doentes? O Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para aquela mulher. Se o Senhor Jesus estivesse hoje aqui, chegasse aqui, e na sua cabeça tivesse algum irmão aqui que não faz nada, só fica sentado, que não se importa com nada, e o Senhor Jesus chegasse e sentasse com esse irmão. De repente o Senhor Jesus chamasse outro irmão, que você também fala assim: nossa, mas aquele irmão não faz nada, porque o Senhor Jesus está conversando com ele? Daí você fala assim: e Senhor, o Senhor não quer conversar comigo? O Senhor te pergunta assim: mas você é são ou é doente? Qual vai ser sua resposta? Se você falar que você é são, o Senhor vai falar assim: olha, não tenho nada para falar com você. Agora, se você falar que você é doente, que você necessita do Senhor, que você precisa do Senhor, Ele vai te ouvir. Lucas capítulo 19, capítulo 18, do versículo 10 ao versículo 14, nós vemos ali um fariseu e um publicano orando no templo. Um dizia assim: ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou igual esse publicano. Em outra tradução até diz: Senhor, porque eu não sou igual esse cobrador de imposto. O publicano, no seu lugar, ele com a sua cabeça abaixada, ele ora para o Senhor e bate no seu peito: ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Ambos voltaram para casa. A oração de quem o Senhor ouviu? Do humilde, publicano, ou do fariseu, conhecedor da lei, conhecedores de coisas que eles se diziam? A oração de quem o Senhor ouviu? A oração do publicano. Porque foi uma oração feita do coração, não uma oração para se engrandecer, não uma oração para que falasse: nossa, que oração bonita, que oração chique. O Senhor, Ele gosta das coisas humildes, feitas para Ele. Quem tem que estar aparecendo aqui nesse momento não é o Daniel, mas sim o Senhor. Não é fácil estudar a palavra, depois vir aqui saber da responsabilidade que nós temos. Mas o Senhor nos capacita, se nós nos colocarmos na sua presença e pedir a sua orientação, porque nós não somos nada, mas o Senhor nos dá a orientação e a certeza das coisas que nós estamos fazendo segundo a sua vontade. E a humildade começa onde? No próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, o exemplo maior da sua humildade, nós vemos em João capítulo 13. O que o Senhor faz ali? O Senhor pega uma toalha, passa em volta da sua cintura e fala para os discípulos: sentem aí. Estou falando com as minhas palavras, tá, irmãos?
o Senhor pega a bacia com água e lava o pé de todos os discípulos. O Mestre, o Senhor dos Senhores, estava o quê? Servindo nesse momento. Mostra para os discípulos o que é ser humilde. Como que é ser humilde? Mostrando para os 12 e mostrando também para cada um de nós. Irmãos, vamos ser mais humildes nas coisas para o Senhor. Vamos fazer as coisas com ordem e decência. Quem tem que aparecer não somos nós, mas sim o Senhor. Vamos lavar os pés do Senhor. Vamos se ajoelhar na sua presença. Vamos derramar o que nós temos de melhor. Vamos dar aquilo que nós temos de mais precioso. Porque nós vamos agradar o Senhor desta maneira. O Senhor não quer espetáculo. O Senhor não quer show. Que adianta eu vir aqui à frente com uma roupa agora piscando, que nem pisca-pisca de Natal? Aonde que o seu irmão já está prestando atenção na palavra? Alguns irmãos já estão contando que aquela luzinha vermelha pisca mais que a verde. Vamos ser humildes nas coisas do Senhor. Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Cristo se humilhou por cada um de nós. Mas hoje Ele está exaltado nos céus. Eu gosto de pensar, hoje de manhã a gente pensou muito no amor do nosso Senhor. Que Ele deixou a sua glória, nasceu como homem, se fez verbo e habitou entre nós. Nasceu, morreu, ressuscitou e está hoje ao lado do seu Pai, à direita de Deus. Mas para Ele passar por tudo isso, tinha um propósito: nós. O Senhor passou por toda essa humilhação por cada um de nós. E o que nós temos feito para o Senhor? Nós temos trazido um vaso de alabastro com unguento, temos ungido o Senhor, lavado os seus pés, ajoelhado na sua presença, ou nós estamos sendo igual ao fariseu, achando que nós somos os melhores, achando que eu conheço todas as coisas, achando que o meu pecado é menor do que do meu irmão. Irmão, todos nós temos pecados. Todos nós, todos os dias, temos que chegar à presença do Senhor e pedir perdão. O Senhor nos ama e Ele nos quer. Tem uma música que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, um coração disposto a obedecer, sentir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E o coração do Senhor ensina a cada um de nós a ser humilde, porque Ele foi humilde. E o que Ele quer que nós sejamos?
como Ele. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos realmente procurar, orar e pedir para o Senhor que cada dia mais possamos ser igual ao Senhor Jesus. Amém.